Olá, gente, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre tempos da ignorância. E essa mensagem está contida no livro Renovando Atitudes, do Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito de Remédio. Tempos da ignorância. Lucas relata em Atos dos Apóstolos a seguinte orientação de Paulo de Tarso: Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Em outras oportunidades, confirmou também que muito se pedirá àquele que muito recebeu. Quer dizer, o agravamento das faltas é proporcional ao conhecimento que se possui. Lucas ele afirma em Atos dos Apóstolos que Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância. Ele afirma que, de certa forma, nossas faltas eram aliviadas e levadas em consideração. E, com isso, nós não sabíamos com determinadas ações como bem proceder. E ele afirma também que o conhecimento que a gente foi adquirindo ao longo da nossa vida também será levado em conta. E com o que fizemos desse conhecimento adquirido. Compreendemos dessa forma que somos todos nós protegidos pela nossa ignorância, pois somente seremos avaliados pela divina providência de conformidade com as possibilidades do sentir, do saber e sentir. Isso é, segundo a nossa maneira de ver a nós próprios e o mundo que nos rodeia. Com isso, podemos dizer que as nossas ações começaram a pesar, de certa forma, quando começamos a ter acesso a uma expansão maior de consciência. Quando o sentir nos deu uma percepção maior, mais racional e menos instintiva. Desse modo, o sentir, pensar e refletir foi nos dando uma condição de nos projetar em ações atuais e pensando sempre nas nossas consequências futuras. Piaget dizia que cada criança pensa e interpreta o mundo com seu peculiar pensamento e com suas possibilidades orgânicas e mentais, quase sempre heterogêneas. Encontramos no mundo atual métodos pedagógicos que seguem esse mesmo raciocínio, e cada um percebe de forma dissemelhante os estímulos da vida. O pedagogo e psicólogo suíço Jean Piaget, responsável pela teoria que as crianças aprendem de forma individual, de modo único, mesmo em sala de aula, com outras crianças, ele dizia que esse processo de aprendizado era coletivo, mesmo mostrado de forma coletiva, ele era absorvido de forma individual. E a gente vê que essa teoria, né, esse estudo do Piaget é tão atual que nós encontramos também alguns institutos de ensino, hoje em dia, né, eles aplicam esse processo de ensino. Eles mostram, né, que a individualidade deve ser sim considerada, e o exemplo desse método é o método Montessori, que coloca a criança como um ser humano, né, capaz de se ambientar, de se tornar um pouco mais independente, né, lembrando sempre, cuidadosamente preparado. E eu sempre colocando isso, pois nós, enquanto os indivíduos, somos sempre estimulados de forma diferente. Esse estímulo, ele é individual, mesmo que vivemos numa sociedade completamente coletiva, né? Por outro lado, encontramos também na reencarnação a guarida desses métodos de ensino, pois ela se baseia na multiplicidade de experiências ocorridas nos diversos avatares por onde a alma percorre. Seus caminhos vivenciais como ser individual. As diversidades do nosso tempo de criação, as nossas heranças reencarnatórias, experiências emocionais e mentais, ambientais, sociais, onde ocorrem essas mesmas experiências, estruturas sexuais, masculinas e femininas, e motivações várias, desenvolvidas na atualidade, particularizam os seres humanos, tendências, interesses, grau de raciocínio e discernimento, o sugênero. Dessa forma, encontramos na lei de Deus
o amparo. Encontramos na lei de Deus o cuidado, né? O cuidado junto à espiritualidade, né? Que nos deu a proteção, que nos deu a guarida, que nos deu a oportunidade do aprendizado. Essa oportunidade de aprendizado, ela foi feita quando a gente começou a fazer as reencarnações. E quando começamos a fazer o processo de reencarnação, a gente reencarnou em corpos femininos, reencarnamos em corpos masculinos, às vezes ricos, outras vezes nem tanto. E tudo isso soma. Através dessas diversas reencarnações, dessas inúmeras reencarnações que passamos, nós tivemos a possibilidade de adquirir o conhecimento, mas sempre amparados, sempre assistidos e sempre cuidados por Deus, né? E nos deu a condição de sermos abraçados por nossos anjos guardiões, a espiritualidade mais elevada, sempre cuidando, fazendo com que cada reencarnação fosse feita completamente abraçada, cuidada e assistida. O amor de Deus programou-nos, simples inicialmente, para permitir que desenvolvêssemos de forma gradativa até atingir maiores plenitudes e totalidades. Temos, pois, que seguir essa programação da natureza, ou seja, caminhar dentro desse projeto estabelecido pelas leis universais, para atingirmos a nossa integração como seres espirituais. O amor de Deus nos fez simples a princípio, para que o processo de conhecimento, o processo de aprendizado fosse feito de forma lenta, a fixar melhor, né? Com mais clareza, né? Com mais ordenação. E deve sempre ser feito de forma lenta. Porém, nem sempre é. Pois às vezes acabamos estacionando, né? Acabamos estagnando. E tem uma pergunta. Se nascêssemos todos, né? Com uma certa bagagem, com um certo conhecimento dentro de nós, iríamos em busca de algum aprendizado? Eu creio que não. Eu não creio que a gente iria em busca de nenhum aprendizado. A gente iria querer ser tutores, mentores e nunca alunos. Né? E essa lentidão que é colocada é ter tempo. É um tempo necessário nessa troca de experiência. Porque tivemos experiências com espíritos ao nosso redor, nossos familiares, nossos amigos e filhos. E nós tivemos, através desse tempo, dessa necessidade de aprendizado, uma melhor condição evolutiva. Então, mesmo precisando sempre estar conectados, às vezes nos negávamos, mas sempre tínhamos que ser voltados a nos integrar com o amor maior, né? Com esse amor de Deus. A gente sempre se colocar para lá, porque é uma programação da natureza. É necessário, é uma integração com a natureza. Esse processo evolucional nos mostra que podemos estar um pouco atrás ou adiante das criaturas, embora cada uma delas tenha suas características próprias e certas, de acordo com sua idade astral. Nesse decurso evolutivo, todos nós passamos por fases de egoísmo e orgulho, até atingirmos mais tarde as grandes virtudes da alma. O que chamamos de defeito ou inferioridade seja talvez a passagem por esses ciclos iniciantes onde estagiamos. Lembremos que essas fases ou ciclos não foram criados por nós, mas pelos desígnios de Deus que regem a natureza como um todo. Podemos exemplificar esse processo evolucional, né, como uma caminhada, onde todos nós tivemos o mesmo ponto de partida e o mesmo ponto de chegada. Porém, os caminhos percorridos são diferentes. Nós escolhemos alguns mais rápidos, outros mais longos, outros mais dolorosos, outros mais fáceis. Então, a caminhada é necessária porque é colocada por Deus
é uma natureza, né? É a necessidade que nós temos de evolução, mas o caminho é escolhido por cada um, porque nós somos agraciados pelo livre-arbítrio, né? E aí, uma bênção que nos foi dada a cada encarnação é o esquecimento. É o esquecimento, pois ele nos faz colocar no véu, né? O véu do esquecimento, que a gente esqueceu de tudo que a gente fez na outra vida. Porque se nós lembrássemos do que a gente fez de ruim em outra vida, isso não iria nos auxiliar no processo de aprendizado. Nós não iríamos ficar remoendo, e não iríamos em busca de um novo aprendizado. E quando ele fala de orgulho, isso nos lembra as fases mais primitivas que estagiamos. As fases onde o nosso conhecimento era limitado, onde os nossos instintos eram mais voltados à sobrevivência do que o aprendizado. Nós vivíamos de forma coletiva, né? Nós precisávamos viver de forma coletiva, porque as nossas necessidades eram muito primitivas. Nós precisávamos apenas sobreviver. Como se isso tivéssemos que passar por esses ciclos, essas fases, criados por Deus, criados pelos desígnios de Deus, que regem a natureza como um todo. E o que seriam esses ciclos? O que seriam essas fases? Essas fases seriam a reencarnação. Essas fases foram ciclos criados por Deus, caracterizando um tempo para a gente poder passar a reencarnação, né? Onde a gente conseguiria chegar no processo de aprendizado, nós conseguimos buscar conhecimento, e isso foi edificando, né? E isso não foi nos colocando na situação onde a gente está hoje. Hoje nós já temos capacidade de fazer a nossa reforma íntima, porque nós estamos menos ligados com as fases primitivas, alguns, né? Porque temos também a nossa idade astral, e alguns estão menos ligados nas fases primitivas, outros estão mais. Alguns têm mais defeitos, outros têm menos, mas tudo isso parte do mesmo princípio. A caminhada é para todos, caminhada é para todos, colocados por Deus, o ponto de partida é o mesmo, o ponto de chegada é o mesmo. A única diferença é como nós estamos fazendo o processo de caminhar. A vida moderna nos deu raciocínio e reflexão, maturação intelectual e um desenrolar de novas descobertas, ensinando-nos formulações racionais surpreendentes, para que melhor pudéssemos compreender os métodos de evolução e progresso em nós e no universo. Afirmando, né, essa fala do Hamed, a vida atual nos colocou realmente essa condição. Eles nos deu a maturação intelectual, nos deu novas descobertas, ensinou-nos formular e até mesmo surpreender. Pois, depois, o que a gente pegou tudo isso e o que a gente está vendo tudo isso com a vida moderna? Nós somos reencarnando e nós vimos que a cada reencarnação, por mais que a gente não lembrasse, o mundo atual estava, o universo, né? O mundo atual estava amparado, né? Estava compatível com aquele conhecimento trazido, né? Então, assim, nós fomos aprimorando, nos foi dado o raciocínio, a reflexão, para que a gente, junto com tudo isso, fizéssemos um processo de absorção em nós mesmos, para que conseguíssemos nos enxergar em que ponto do universo a gente está. A gente se olhar como um todo, uma integralidade, né? De sermos seres integrais, conosco e com o universo. Não somos responsáveis por aquilo que não sabemos. Não sofreremos um castigo por atos ou atitudes que ignoramos. Talvez essas ideias de punição alienatórias sejam os frutos da incapacidade de nossa reflexão sobre a bondade divina. O que chamamos de sofrimento é simplesmente resultado da nossa falta de habilidade para desenvolver
coisas corretamente. Pois na vida não existem prêmios e nem castigos, somente as consequências dos nossos atos. Uma observação. Em tempos atuais, pretextar a ignorância sobre certa circunstância não nos isenta de arcar com o ônus, de arcar com o pagamento de nossas faltas cometidas, visto que ao lado de nossa capacidade cognitiva está a nossa percepção sensorial que nos serve de alerta. É daí que surgem sentimentos e sensações que alcançam a nossa consciência e nos convidam a refletir sobre as nossas escolhas, ainda que desconheçamos a natureza das ações que nos são colocadas à prova em circunstâncias ou outras. Então, nós não temos condição de pretextar ignorância nos tempos atuais, porque já nos foi dada essa capacidade de maturação, já nos foi dada a capacidade de entendimento, já nos foi dado todas essas capacidades. E com isso, nós fomos entendendo que as situações que a gente passa é simplesmente o entendimento nosso com relação ao que nos acontece. Esses sentimentos que a gente tem, às vezes, de sofrimento, esses sentimentos que nós temos, às vezes, de castigo, é consequência nossa de não entender a lei de ação e de reação que nos governa. Então, é simples. Nós não somos responsáveis por aquilo que não sabemos. Mas, hoje em dia, pretextar ignorância, não tem como. Nós já fomos agraciados pela terceira revelação. O Consolador prometido já está aqui. Então, com todo esse acesso à informação, com tudo isso que já nos circula, não tem como a gente fazer essa negação. Vale, porém, considerar que à medida que nossa consciência se expande, se faz em nossa mente, à medida que nossa consciência se expande e maior lucidez se faz em nossa mente, maiores serão os nossos compromissos perante a existência. Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora dizei que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. É a lei de causa e efeito à base de tudo, né? Isso nos coloca como responsáveis pelas nossas ações, pelas nossas escolhas, e nos direciona de forma educativa. Uma evolução educativa. E a gente tem consciência que a lei de Deus não é uma lei punitiva, que a lei de Deus é uma lei educativa, porque o amor de Deus é perfeito. Então, como o amor de Deus é perfeito, ele não iria nos punir, ele não iria nos castigar por isso. Nós admitimos que enxergamos. E quando a gente disse que não era mais cego, maior luz se fez, maior clareza se fez, então começamos a ser cobrados. Podemos pretextar ignorância, mas se tivermos consciência de nossos feitos, isso sempre será levado em conta. Avaliemos atentamente os tesouros da alma, que já integramos, e nos obrigarão a prestar maiores ou menores contas perante a vida maior. Deus é justo em todas as suas ações. Deus é justo. Então, se Deus é justo em todas as coisas, primeiramente, Ele iria nos agraciar com o processo de aprendizado, nos criando simples e ignorante. Na medida que Ele nos criou simples e ignorante, Ele nos colocou na seguinte situação. O processo de aprendizado não precisa ser rápido, eu não tenho pressa. Precisa ser no seu tempo, mas eu preciso que aconteça. E na medida que Ele foi fazendo isso, Ele foi nos dando condição. Ele nos colocou encarnando em corpos femininos, encarnando em corpos masculinos, fazendo reencarnações em famílias mais abastadas, em sofrimento um pouco maior. Então, tudo isso foi uma condição de capacidade que Ele nos deu para que quando nós disséssemos, hoje há mais esclarecimento em mim, maior luz se fez. Eu disse, olha, então, já que agora você está dizendo, a gente vai ter que realmente levar em conta alguns atos que antes eles eram
um pouco mais aliviados. Hoje, a gente vai ter que fazer o arrependimento, né? A verdade do arrependimento. A gente vai passar pelo processo de aprendizado e depois a gente vai reparar. Então, ele nos abraçou da seguinte forma. Ele nos abraçou primeiro com conhecimento. E o conhecimento, ele veio por meio da verdade. Essa verdade, que é a verdade que nos liberta. A consciência que nos traz aquele alerta de sentimentos, aquele alerta das sensações. Por que consciência? Porque foi aí que a gente foi, vamos dizer assim, que aplicando o livre-arbítrio, né, através da consciência, através do aprendizado. Então, e por último, assim, o livre-arbítrio. Por que o livre-arbítrio ele nos educa? Ele nos educa da seguinte forma, porque hoje sabemos exatamente o que plantamos. Hoje sabemos exatamente o que plantamos. Ali tem uma horta de, sei lá, de pimenta. Quero plantar ali pimenta. Só quero plantar pimenta. Só quero plantar pimenta. Só que chega na hora da colheita, eu falo, poxa, só pimenta vai arder minha boca. Então, como assim? Eu quero colher flores? Não, se hoje eu só estou plantando pimenta, eu vou colher só pimenta. Então, o livre-arbítrio é mais ou menos assim. Nós temos o livre-arbítrio e fazemos hoje o que a gente quiser dele. Mas o aprendizado tá quando a gente for buscar, quando nós nos depararmos com a consequência do nosso livre-arbítrio, com a consequência das escolhas, as escolhas que fizemos atualmente. E o que que isso faz no futuro? É a lei de causa e efeito. Porque se hoje fizemos o bem, com certeza lá na frente o bem vai estar nos esperando. Mas se hoje, de forma equivocada, não prestamos muita atenção no que fizemos, as consequências a gente vai ter que arcar com isso lá na frente. Então, gente, eu espero que todos tenham aproveitado alguma coisa. Esse foi o tema Tempos da Ignorância, do livro Renovando Atitudes. E agradeço a todos pela atenção. Um bom domingo e uma boa semana.